Então, depois do Orcus, Ranieri, Orcus e Atafon elucidar o Netuno que Ranieri estava lá só por motivos de aprendizagem para trazer para nós mais conhecimento, né? E ainda afagou o ego do Netuno falando que eles não estavam ali para questionar a superioridade dos dragões, nem mesmo a justiça divina que eles estavam aplicando naqueles espaços, né? O Netuno compreendeu, ficou satisfeito com a resposta e falou ainda que até que enfim fazem-nos justiça, né? E as explicações desses benfeitores acalmaram ele. Então ele elucidou, comentou, falou: se é assim, eu terei o maior prazer de mostrar para vocês aqueles que descem para depois subir. Então, muitas vezes nós descemos para depois subir, né? Mesmo no ambiente das trevas, tá? Então eles encaminharam, o Netuno encaminhou o Orcus, Ranieri e o Atafon a um túnel escuro onde jaziam, né, de jazigo, como se fosse uma espécie de cemitério, digamos assim, né? Criaturas de aparência mumificada, tá? Elas estavam deitadas no solo com a cabeça para cima, todos tinham uma forma de peixe com cauda, barbatana, né? E apenas a cabeça tinha a aparência humana, tá? E o Atafon elucidou que ali se passava o mesmo fenômeno que eles tinham visto com os espíritos Rãs, né? Aqueles espíritos que tinham uma forma degradada de Rã. Então acontece que ali, naquele ambiente, os espíritos tinham descido mais, eles tinham adensado ainda mais o seu estado vibratório e a mente deles já estava em um estado mais profundo de estagnação. E eles saíram daquele túnel e Ranieri observou que tinha outros túneis, né, onde inúmeros daqueles seres naquelas condições estavam enfileirados. Então não era só aquilo, tinha uma infinidade de outros túneis, né, que levava a outros espaços maiores ainda que tinham seres mumificados e enfileirados, né? Lembrando que aquela região já era uma região mais densa, eles estão cada vez descendo mais. Então assim, a queda da forma nos planos inferiores é um fato. Isso é fato, existe sim a queda do nosso espírito. Se nós entrarmos no mal, embrutecimento, enrijecimento no mal, a gente vai descer mais para o abismo, tá? Então a mente pode, através da elevação vibratória, atingir a angelitude, como também pode diminuir e se precipitar nos abismos da forma, né? Então você pode tanto subir vibratoriamente e atingir a angelitude, como você também pode cair num precipício do abismo através dos tipos de virtudes que você nutriu aqui na Terra, né? Que tipo de virtude você está nutrindo no teu dia a dia, né? Lembrando que não importa, isso me veio aqui agora para falar, eu vou falar assim, não importa quem está falando isso, o importante é a mensagem, tá? O importante é você ouvir a mensagem, não importa de onde ela venha, beleza? Então assim, a densidade do espírito, ela aumenta, fica pesado e desce nas profundidades. Então o nosso espírito, ele fica pesado, denso, quase que material, e ele vai descendo na profundidade até o ambiente a qual ele sintoniza, né? Então aquele Netuno que estava ali, né, Netuno, Giza, qual o nome que você achar melhor. Ele falou assim, como vem, são os nossos arquivos, né? A justiça dos dragões, ela é rigorosa e terrível. Nós cooperamos com a justiça do mundo e com a ordem do universo. Por intermédio das nossas organizações, cumprimos a lei. E o Atafon comentou, de fato é verdade, a degradação da forma, atirando os espíritos endurecidos no mal aos abismos, trazia como consequência o cumprimento das leis físicas, né? Só que a tortura e o desapiedado sistema de escravizar os seres corria por conta dos dragões. Então a lei de sintonização e afinização com o mal, ela é regra no universo, tá? E de certa forma eles estavam sim aplicando a justiça dos dragões. Estavam aplicando a justiça da lei divina, que é a lei de causa e efeito, de semeadura, né? De semeadura e colheita. Tudo aquilo que você planta, você colhe, né? Você se embrutece no mal, não tem como você colher rosas, né? Você vai colher a sintonia com esses abismos e vai ficar lá o tempo que for necessário para você, digamos assim, quitar esse débito e depois ascender vibratoriamente novamente a superfície, depois ir para
os orbes celestes, e isso pode passar milênios, tá? E só que ele elucida que é a tortura e o desapiedado sistema de escravização que há lá embaixo, isso é por conta dos dragões. É eles que estão fazendo isso, por conta do embrutecimento deles no mal, né? Essa questão da superioridade da raça dos dragões, que eles vieram de Capela para cá, né? Estão aqui, os dragões é a casta mais antiga do mal aqui na Terra, né? Então eles que escravizam lá de maneira desmedida, de maneira exacerbada todos aqueles seres ali. Então isso é por conta deles, os karma é deles, entendeu? A lei divina, ela adensa, ela é a lei de colheita e semeadura, ela adensa o corpo desce, mas o que acontece lá embaixo, infelizmente, isso é culpa dos dragões, tá? Então assim, eles penetraram em um túnel central e entraram numa espécie de forno, tá? Imagina um forno, então era uma parada oval, assim, né? E tinha vários daqueles espíritos mumificados enfileirados, tá? E o Atafon comentou que aquilo ali era uma espécie de madres de gestação, tá? São criaturas espirituais que perderam todos os membros pela mentalização e a conduta no mal, em luta contra as leis de Deus. Então lá tinham essas madres, que eles apelidaram aqui de madres de gestação, e tinha vários espíritos que perderam todos os membros. Eles estavam numa espécie de ovo, assim, era um ovoide, tá? Eu não vou entrar muito nessa questão do ovoide, mas ele existe. É uma degradação muito... digamos assim, a degradação mais a final de um espírito que entra no embrutecimento do mal, e ele vai adensando, até se degradando até virar um ovoide. Ele perde todos os membros, só fica completamente louco, completamente enlouquecido naquela forma ali, e não tem mais a faculdade da razão, ele está treslocado, tá? Então ali são espíritos que se perderam todos os membros pela mentalização e a conduta no mal em luta contra as leis de Deus. Então você está dentro de Deus, cara, não faz sentido você ir contra ele. O universo todo está dentro de Deus, você faz parte do todo, está dentro dele. Não existe fora de Deus, só existe dentro. E aí você vai contra Deus, você vai ter problema, né? Esse tipo de problema que acontece. Então, eles têm a oportunidade de jazerem à espera do despertar para subir e retornar ao domínio da lei renovadora, né? E eles são como sementes na terra ou como ovos em chocadeiras. Então, esses espíritos que estão lá, eles estão naquela posição esperando um despertar, um lampejo de lucidez para voltar a subir e retornar ao domínio da lei renovadora. Nós estamos aqui sobre a lei renovadora. Nós viemos de lá, talvez não dessa forma ovoidica, né? Mas nós viemos, a maioria de nós, viemos do umbral. Eu falo por mim, eu vim do umbral. Então nós temos aqui nessa oportunidade de estar na lei renovadora, nos renovando, nos acordando, nos despertando, mudando as nossas atitudes e ascendendo evolutivamente, né? Então esses espíritos são como sementes na terra, né? Que ou sementes ou como ovos em chocadeiras. Então você imagina um ovo ou uma semente brotando, o ovo quebrando a casca e nascendo um novo espírito, uma nova pessoa. É exatamente isso que acontece lá embaixo. Isso é pura misericórdia divina, tá? Que a misericórdia divina sempre tem uma opção de salvação para os espíritos da pior espécie que existe. Então sempre vai existir. Deus é pura misericórdia, né? Pura misericórdia. Nunca vai abandonar ninguém. E todos, mesmo que seja o espírito mais maldoso do universo, ele terá a oportunidade de ascender e vai um dia ascender espiritualmente. Não importa o tempo que leve, né? Então eles só adiam o inevitável, porque querem, livre-arbítrio, né? E Deus respeita isso. Então o Ranieri perguntou se não seriam estes os ovoides descritos em outros textos. Então se você procurar o termo ovoide no YouTube, no Google como livros, vai aparecer diversos livros falando sobre essa forma degradativa do espírito, que ele vai degradando até virar um ovoide. E aí ele vira um ovoide onde só reverbera ali assim, só loucura, ele fica numa monoideia do mal que ele fez, enfim, ele fica só girando naquilo e vira um ovoide, ele perde todos os membros e perde a faculdade da razão, ele fica louco, tresloucado naquela forma, tá? Isso é real, existe. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar, também tá tudo certo. Ninguém aqui tá enfiando goela abaixo nenhum tipo de verdade, tá? Então, eles
o Ranieri perguntou se isso era um ovoide descrito em outros textos, né? E o Atafon comentou que são seres em condições semelhantes, mas naquele caso, daquela situação ali era pior. Então, pior do que daquela forma degradada do ovoide, né? Esses eles já tinham se desgastaram mais e atingiram um profundo estágio de inconsciência. Então o espírito que está lá embaixo, ele está praticamente dormindo, adormecido, mumificado, num estado de inconsciência profundo, tá? Um estado profundo de inconsciência, ele não vê mais, ele não sabe mais o que está acontecendo. Ele só está preso na própria inconsciência do eu interior e reverberando as suas coisas maldosas que ele fez aqui na Terra, na maioria dos casos, tá? Salvo engano, todos os casos. Então eles foram conduzidos ao outro ambiente e o Ranieri observou ovas de peixes que dormitavam e eles eram enormes, umas iguais a ovos de aves, umas mantinham apenas a fisionomia humana e a outra macacoide, tá? Então a quantidade de nichos era como se fosse prateleiras, assim, nichos, né? Era gigantescas, nichos ou madres, né? Madres gestadoras, né? Era sem fim. E aí o Atafon e o Orcus elucidaram. A forma, ela desgasta-se, ela degrada-se, e a mente ela não retroage, ela não retrograde, né? Ela não volta para trás. Só que ela perde pouco a pouco seu poder de expressão e inicia um processo de paralisação, tá? Então tudo que você tem de conhecimento você não vai perder. Só que a forma física, a forma espiritual, ela vai se perdendo pouco a pouco e perde esse poder de expressão. Aí você vira uma rã, vira uma coruja, vira uma árvore, vira um sapo, vira um réptil, enfim, vira um ovo. Então a forma espiritual ela degrada conforme a individualidade dos pensamentos, entende? Então ela paralisa naquela posição ali e estaciona. E ali, onde eles estavam, nessas madres gestadoras, naquelas ovas ali, era o limiar da segunda morte. Se não houvesse esse recurso da natureza que expressa a lei divina de misericórdia, que ainda quer salvar, tudo estaria perdido. Então, olha só, se não houvesse esse recurso de eles estarem lá em forma ovódica, numa madre gestadora, estacionado, paralisado, para poder voltar, né, que é uma expressão da lei divina que ainda quer salvar. Lembra que eu falei que Deus ele quer salvar, não importa quão embrutecido do mal você esteja, tudo estaria perdido. Então ele ia ficar para sempre naquela posição, ou virar até um mineral, voltar para degradar até a escala evolutiva e voltar a virar ser um mineral, um vegetal, um animal e ficar naquela condição para sempre, né? Então Deus, na sua imensa misericórdia, ele dá a oportunidade para todos estarem, né, nessa posição estacionada e voltarem pouco a pouco à superfície. E ele fala sobre a segunda morte. Sim, existe a segunda morte. Quando a gente desencarna e começa a descer cada vez mais, eles vão elucidar aqui o que significa a segunda morte. Porque tem como você descer, até chegar a um ponto em que você vai se tornar como se você morresse no mundo interior, né? Você morre dentro, né? E você vai de encontro a faixas vibratórias mais densas pela petrificação. Então você vai descendo nas faixas vibratórias mais densas possíveis e aí você petrifica ou mineraliza. Você volta a ser uma pedra, um mineral do espírito. E aí acontece a segunda morte. Você morre a segunda vez e se perde nas esferas superiores, o veículo perispiritual ao conquistar o organismo mais sutil e sublimado. Então, ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que quando você evolui e ascende evolutivamente, você também tem a segunda morte, porque você perde a camada espiritual e se vira só uma bola de luz. Você vive só no corpo mental superior. Então você só é uma bola de luz. Então você também tem uma segunda morte. Só que isso tá assim, ó, tão distante da nossa compreensão que eu só consigo dar uma tateada aqui para trazer para vocês isso, porque isso foge demais da nossa compreensão. Então você pode tanto ter a segunda morte, de tanto você descer vibratoriamente, quanto de você ascender, né? Então, se você desce cada vez mais, você atinge faixas vibratórias tão densas que você petrifica ou vira um mineral, você volta, retroage na escala evolutiva humana, né? Mineral, vegetal, animal, humana,
e espiritual. Então, quando você evolui espiritualmente, você chega no âmbito espiritual elevadíssimo, você não tem mais corpo físico, corpo denso, ou você é um átomo, você vira um átomo, você vira só luz, entende? Então a gente só consegue tatear isso porque isso aí é muito complexo, né? Muito complexo. E o Ranieri perguntou se a mente ela poderia se desintegrar um dia. E o Atafun elucidou que a mente que um dia se tornou humana e que marcha ao encontro da angelitude é semelhante à subdivisão do átomo, incompreensível para a nossa mente humana no momento. Então ele fala aqui que a mente humana, que um dia a nossa mente ela foi humana, ela é humana no momento, né? A minha pelo menos é humana, e que marcha ao encontro da angelitude é semelhante à subdivisão do átomo. Então você imagina a subdivisão do átomo lá no microscopicamente ele se dividindo, e isso é demasiadamente incompreensível da nossa mente humana no momento. Então é isso. Quanto mais você desce, você encontra escalas, níveis densos, cada vez mais densos, e aí você petrifica ou mineraliza. Ou se você ascende espiritualmente e eleva aí a tua consciência cada vez maior, você perde todo o corpo perispiritual e se vira uma bola de luz.